senhores, vamos dar então continuidade com os nossos temas. E a gente passou por questões de métodos e técnicas de estudo e leitura. Estamos num curso de metodologia da pesquisa, dentro de um curso de filosofia, e nós fizemos aquelas considerações no início do curso acerca de uma metodologia filosófica, portanto, né? Como nós poderíamos conceber isso, como nós poderíamos crescer num método que nos ajudasse não só a obter informações, mas nos ajudasse também a aprender a filosofar, né? E é uma questão importante perguntarmos também: existe um método universal? Não existe um método universal, né? Há inúmeros métodos e cada um precisa se descobrir aí na forma de estudar e de aprender a como estudar, aprender a aprender, né? E é sempre interessante nós trazermos a reflexão da necessidade de uma vida intelectual. Isso é importante, porque o estudo não é por si só, né? Ele serve para nos levar a uma vida intelectual, para nos levar a um crescimento pessoal, a um crescimento também na contribuição com a sociedade, na contribuição com os indivíduos. No nosso caso específico, ele se insere dentro de um contexto de formação presbiteral, então, para nos ajudar também a sermos bons padres, se Deus assim o quiser e permitir, né? Então nós vamos dando sequência aí, nós passamos, né, pela metodologia filosófica do Feuchtwanger e do Wundenberg, não sei se é assim que se pronuncia, já disse inúmeras vezes, e nós fechamos esses autores aí passando, né, pelo plano que eles trazem do que seria uma metodologia filosófica, que seria a leitura, explicação e comentário de textos filosóficos. Nós já compreendemos que não dá para pensar numa metodologia filosófica, para pensar num método de estudo numa metodologia que seja filosófica, num método de estudo que nos ajude também a filosofar, que prescinda da leitura. Não tem como. Sem leitura não tem jeito. Nós precisamos ler. Isso daí nós já entendemos, né? E agora nós vamos passar para aquilo que nos trazem Adler e Van Doren. Não sei se é assim também que pronuncio o nome desses autores, vocês me desculpem aí, né? Então, o livro em questão é o Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente. Então, qual que é a linha central, o objetivo geral, digamos, dessa obra? O objetivo geral desta obra é alcançar leitores e aqueles que têm vontade de tornarem-se leitores, pois seu objetivo último é demonstrar como fazer os livros nos ensinarem aquilo que eles trazem dentro de si, né? A concepção desses autores é enriquecida ainda com a figura do livro enquanto um professor ausente, de cuja aula as perguntas que eu fizer me serão respondidas na medida da minha capacidade de respondê-las através do próprio livro, ou seja, da minha capacidade de pensar e de analisar, em última instância também da minha capacidade de perguntar para o livro. Guardem isso, a pergunta é sempre das coisas mais importantes em termos de estudo, né? Na monografia que vocês vão chegar lá vai ser também algo bastante importante, né? Um plano geral da obra: o livro se organiza com 3 partes, vamos dizer aí, né? Em que se tratam dimensões e níveis da leitura, como ler diversos tipos de assunto, então como ler livros de ciência, como ler livros de matemática, como ler livros de história, como ler livros de filosofia,
como ler livros práticos, enfim, tem inúmeras coisas. O livro é muito bom. Interessante que, à medida que se lê esse livro, os autores têm uma capacidade grandiosa na escrita, que é uma das capacidades de escrita que eu mais admiro em quem tem, é uma escrita muito fluida, simples e fácil. À medida que se lê, parece que eles estão na sua frente, conversando com você, falando aquilo para você. Porque é uma leitura muito simples de se ler, é muito bem encadeado, a lógica, a estrutura, a didática é fantástica, né? E uma outra parte da obra, eles tratam os fins últimos da leitura. E isso é coisa fina, 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 fina. Aqui nós vamos tratar sobre os níveis de leitura, é o que nos importa a princípio para a disciplina, porque é uma metodologia que eles trazem também para o estudo e para a leitura, né? Mas enfim, de que se tratam esses tais níveis de leitura, né? E Adler nos responderá, né, que são 4 níveis. Níveis porque supõem que os inferiores são englobados pelos superiores e não anulados. Eles são, portanto, cumulativos. E aí, quais são esses 4 níveis de leitura? O nível elementar, que é também chamado de rudimentar, básico ou inicial. O segundo é o inspecional ou pré-leitura. O terceiro nível é a leitura analítica. E o 4º nível é a leitura sintópica, também conhecida como leitura comparativa. Nós passaremos bem por alto, viu? Por esses temas, porque eu vou mandar o material para vocês fazerem a leitura. O livro já está disponível. Além disso, tem uma espécie de uma resenha acerca do assunto e pode ser que tenha mais alguma coisa aí para frente. Vamos aguardar para ver, né? Então, primeiro nível que eles trazem é a leitura elementar. Eu vou pular esse nível porque nós estamos num curso de filosofia, na graduação em filosofia, e eu estou dando por pressuposto que esse nível de leitura ele foi superado. Tá? É interessante que vocês busquem o livro para poder ler e se entenderem o que é pequenininho lá, e vão perceber que é todo esse processo de iniciação à leitura que nós estamos tendo desde o pré-escolar até o ensino médio. Pode ser que ele realmente não tenha sido superado, o sino da igreja tocando. Pode ser que ele não tenha sido superado, mas eu vou dar por pressuposto que, se ele não foi superado, ele seja superado agora durante o curso da filosofia. E aí nós passamos para o segundo nível de leitura, que é a leitura inspecional. A leitura inspecional ela pode ser dividida em 2 tipos, que é a pré-leitura, ou sondagem sistemática, e a leitura superficial. Então, para fixar, leitura inspecional tem 2 etapas, é a pré-leitura e a leitura superficial. Quando esse nível de leitura ele se encaixa? Então é o seguinte, você tem um livro para pesquisar. Nós estamos aqui com Immanuel Kant, Conceitos Fundamentais. Você está indo fazer uma pesquisa a respeito de Kant. Você não sabe se quer ler esse livro. Na verdade, você não sabe se esse livro merece a leitura, se ele se enquadra dentro do tema o qual você quer pesquisar. Você não sabe se ele merece uma leitura analítica, que é o próximo nível de leitura. Mas você suspeita que ele pode ser útil, ou que ele tenha informações ou insights úteis para aquilo que você precisa pesquisar.
Então, essa é uma ocasião em que vale a pena lançar mão da leitura inspecional, sobretudo nesse tipo de pré-leitura, né? Uma outra razão, você tem pouco tempo para descobrir se esse livro é importante para você. Então, vocês percebem, a leitura inspecional, como o nome já é sugestivo, é intuitivo para nos dizer, a leitura inspecional é justamente isso. Vou fazer uma inspeção, uma pesquisa rápida, tentar entender em linhas gerais de que se trata aquele livro, né, para ver se ele tem uma utilidade para mim. Sobretudo porque eu tenho pouco tempo para fazer uma leitura pormenorizada do livro. Então, essa é a leitura inspecional, na forma de pré-leitura. Como nós vamos fazer isso, né? Essa pré-leitura, nós vamos focar em ler sinopse do livro, ler também as orelhas do livro, para poder entender sobre o que está falando. Esse livro é do Padre Gilmar. Eu tenho que marcar em que página eu estou. Ele parou aqui, página 30, 31. Muito bem, vamos continuar. Nessa pré-leitura ou sondagem sistemática, é importante que você passe também pelo sumário do livro e veja os temas os títulos de cada capítulo, né? Dá uma olhada nisso daí para ver se ele, de uma forma geral, vai trazer aquele assunto que você precisa pesquisar. Além disso, quando o livro tem introdução ou prefácio e quando o livro possui conclusão ou também pós-fácio, é interessante que você faça a leitura dessas partes do livro. Então, fazer a leitura da introdução, se o livro tem introdução, ou fazer a leitura do prefácio, se o livro tem prefácio. Se o livro possui conclusão, faço a leitura. Se o livro possui pós-fácio, eu faço uma leitura. Isso ajuda a compreender melhor o que realmente aquele livro está tratando. Olha, eu percebi mais ou menos que o livro é interessante, ele vai ser útil para mim. Então é um livro que eu vou ter que fazer leitura. Isso daí que nós fizemos de início é uma pré-leitura. Aí a gente folheia o livro também, né? A gente olha cada capítulo, lê algumas linhas ou parágrafos, né? Vocês aprenderam a fazer dissertação no colégio. E qual que é a estrutura básica de uma dissertação? Nós temos um primeiro parágrafo que é introdutório. E nesse primeiro parágrafo que é introdutório, de forma geral, o que se coloca? O tema que vai ser tratado, a questão específica dentro daquele tema, né? A pergunta específica que vai ser tratada. É possível, às vezes, dar um plano geral da sequência de pensamento, da linha de argumentação que vai ser seguida no texto e se deixa claro qual é o objetivo daquele texto. Isso daí no primeiro parágrafo, depende do espaço que você possui para escrever, você vai colocar isso no primeiro parágrafo ou nos primeiros parágrafos. Não é assim? Então, todo mundo que vai escrever, sobretudo na academia, de uma maneira geral vai seguir o esquema do tipo textual, dissertação. Portanto, os textos vão ter que seguir também mais ou menos essa estrutura. Por isso que ler os primeiros parágrafos vai te dar noção sobre, dentro de um tema, qual é o assunto específico, talvez qual é a questão, qual é o objetivo que vai ser tratado ali. E aí você está fazendo só uma pré-leitura, você está sondando ali para saber se vai ser importante. Então, lê o primeiro parágrafo, dá uma passada de olho ali também nos últimos parágrafos. Porque passando o olho nos últimos parágrafos, você vai chegar ao quê? Na estrutura de dissertação, quando você escreve uma dissertação, o que você coloca no último parágrafo ou nos últimos parágrafos? Você faz uma conclusão. Você retoma sinteticamente o argumento e faz o fechamento em uma conclusão. Então, você já tomou um posicionamento diante daquele assunto, dentro daquele tema, diante do assunto dentro do tema.
e vai concluir isso. Você não vai escrever tudo de novo do mesmo jeito, mas você retoma sinteticamente aquelas ideias e fecha, e conclui. Então, em cada capítulo, passar o olho também nos passar o olho também nos parágrafos finais, te permitem ter uma noção do assunto que foi tratado dentro daquele capítulo. Então, percebe, não tenho tempo, o meu tempo está pouco, está curto. Além disso, eu não sei se o livro merece que eu faça uma leitura completa e mais pormenorizada dele. Então, eu vou começar com uma leitura inspecional. A primeira fase da leitura inspecional é a pré-leitura. E essa pré-leitura ela vai servir como uma triagem. Com essa pré-leitura, eu vou ter noção, o livro é útil para aquilo que eu quero. Esse daqui eu estou pesquisando Kant, eu percebi que esse livro aqui não tem nada a ver com a pré-leitura. Então, eu vou descartar esse livro. Mas o livro que eu percebi que pode ser, que tenha utilidade, então eu vou continuar com ele. E aí a gente passa para a próxima parte da leitura inspecional, que é a leitura superficial. O que é essa leitura superficial? A leitura superficial é pegar o livro e lê-lo simplesmente todo. Mas espera aí, José, você falou que a gente não faz uma leitura pormenorizada. De fato, você não faz uma leitura pormenorizada. Mas uma leitura pormenorizada, o fato de não fazer uma leitura pormenorizada não exclui que se faça uma leitura total do livro. E aí, qual que é a diferenciação que nós vamos ter aqui? Essa leitura superficial, ela é uma leitura que não está dedicada a esgotar e entender todo o conteúdo que o livro veicula, principalmente em se tratando de um livro difícil. Então, se eu fosse ler esse livro aqui todo, eu percebi que ele é importante. Eu vou pegar e vou ler. Lembra, na maioria das vezes em que se lança a mão desse tipo de leitura, o tempo está curto. Então, qual que é a questão da leitura pormenorizada? A leitura que é pormenorizada, que nós vamos ver à frente, é o próximo livro de leitura, a leitura analítica, nós nos detemos em aspectos que nós não conseguimos entender bem. Nós voltamos, buscamos leituras de apoio, né? Aqui não. Aqui é o seguinte, você vai pegar o livro e vai começar a ler. Mesmo o início do período moderno, marcado pela tripla renovação do humanismo na literatura, do renascimento nas artes, da reforma na religião e na teologia, em grande medida reteve a ambição da filosofia acadêmica como um sistema de metafísica doutrinal no qual a natureza de Deus, o mundo e os seres humanos nele deveriam ser averiguados e comprovados exclusivamente por meio da razão. Nas terras alemãs... Poxa, eu não entendi bem o último parágrafo que eu li. Problema, você vai seguir para frente, você não vai voltar, você vai continuar lendo. Essa é a questão, você não vai buscar entender de forma aprofundada o argumento que está sendo tratado no livro. Isso daí vai caracterizar a leitura superficial. Então ela não é dedicada a se esgotar no entendimento de todo o conteúdo que o livro traz. Mas você vai tentar entender a ideia geral, em linhas gerais, qual que é o sentido, né, qual que é o argumento que aquele livro traz. Ou, se for o caso, um capítulo, né, às vezes nós vamos ler capítulos. Ou tem um artigo de 30 páginas, então, no caso, esse artigo de início, né? Embora para artigos acadêmicos publicados em periódicos nós usamos uma outra metodologia que nós vamos falar depois. A gente faz a leitura do resumo para poder perceber, né, nesse caso. Então, é essa a característica, a leitura inspecional. A gente tem aquela pré-leitura e tem a segunda etapa dela, que é a superficial. Na superficial, vamos pegar o livro e ler o livro todo. Então, uma regra geral. Ao encarar um livro difícil pela primeira vez, leia-o sem parar, isto é, leia-o sem se deter nos trechos mais espinhosos e sem refletir nos pontos que ainda permanecem incompreensíveis para você.
fecha aspas. Eu tinha esquecido de abrir ela antes, né? Mas isso é uma situação literal dos autores do livro Como Ler Livros, tá? E aí eles trazem, inclusive, uma orientação interessante. É importante que você imprima um ritmo próprio de leitura. Então eles falam que talvez seja interessante você acompanhar com uma caneta ou com um lápis para poder estabelecer e estipular a velocidade de leitura. Você não vai... O que vai estabelecer o seu ritmo de leitura é o movimento da sua mão aqui com a caneta marcando. Por quê? Os olhos vão captar e a mente funciona mais rápido. Ainda que pareça que você não está entendendo, que você está travando, isso vai funcionar. E você vai acabar desenvolvendo uma espécie de leitura dinâmica, né? E percebendo palavras que se tornam termos, né? E aí, essa mais ou menos a questão. Ok? Próximo nível de leitura é a leitura analítica. No livro, eles dedicam uma unidade inteira, né, para tratar desse nível de leitura. E como eles trazem, né, basicamente a leitura stricto sensu, né, segundo esses autores. Ao longo da unidade, em meio aos capítulos, eles vão apresentando as regras para a leitura analítica. Vocês lembram que lá nos autores anteriores que nós vimos, eles falavam de uma leitura rápida e de uma leitura, eu esqueci o termo, né? Mas uma leitura mais tranquila. É a leitura pormenorizada, é a leitura filosófica propriamente dita, como eles vão dizer, né? Com Adler e Van Doren, a gente vai ver que é a leitura propriamente dita, né? Na leitura analítica, nós queremos extrair o máximo possível que o texto pode nos dar. E aí nós começamos com aquela postura. Ao primeiro momento em que se encara o texto, nós encaramos o texto suspendendo o juízo, né? Buscando não colocar como uma lente, num primeiro momento, um papel, um exercício da hermenêutica mesmo, da interpretação. Primeiramente, eu tento me colocar na pele do autor, na pele daquele que escreveu o texto, né? Então, eu tiro as lentes da minha cosmovisão, da minha forma de enxergar e de entender o mundo, para tentar me colocar no lugar do autor e entender de fato as ideias que ele... Pois bem, é uma leitura, portanto, mais aprofundada, uma leitura realmente dedicada a entender. O que a gente vai então fazer como exercício durante essa leitura? Nós vamos ver palavras naquele texto e tentar identificar e diferenciar as palavras que deixaram de ser simplesmente palavras para tornarem-se termos, para tornarem-se conceitos. Nós vamos ver frases e nós vamos começar a buscar diferenciar aquelas frases que são frases de um encadeamento argumentativo, eu vou dizer assim, mais comum, e que deixaram de ser frases assim mais comuns para tornarem-se definições ou conceituações, né? E aí nós precisamos ir percebendo essa evolução, né? De termos, assertivas e raciocínios. Essas frases que se tornaram aí conceituações, que se tornaram mesmo definições e conceitos, a gente tem que conseguir ultrapassar agora um processo a mais, que é a relação desses argumentos e conceitos, a forma como eles se encadeiam e se relacionam para perceber, portanto, a construção de um argumento. Então, a leitura analítica é uma leitura
mais dedicada. Eu consegui encontrar aqui, como eu falei, o quadro, mas eu não vou passar por isso, não. Vou mandar isso. Isso está no material que eu vou mandar para vocês. O primeiro estágio da leitura, vamos muito rápido. O primeiro estágio da leitura analítica são regras para descobrir o conteúdo. Então, está relacionado a fornecer, né, ao leitor que aplica essas regras o conhecimento da estrutura do livro. Ou seja, isso parece muito com aquilo que nós vimos no nível de leitura anterior. Então, vocês percebem como que eles são cumulativos? Então, está relacionado a classificar o livro de acordo com o título e assunto, expressar a unidade do livro da maneira mais breve possível, enumerar suas partes principais em ordem e relação, esboçar essas partes como esboçou a unidade, né, e definir qual é o problema ou os problemas que o autor busca resolver. Um segundo estágio da leitura analítica são as regras para interpretar o conteúdo. Então, primeiro, descobrir o conteúdo, muito relacionado com aquela pré-leitura, leitura rápida, né? E o segundo estágio são regras para interpretar, né, o conteúdo do livro. Então, o que realmente está sendo dito e como está sendo dito. Essas questões aí que você vai buscar tirar do texto, né, vão ajudar a interpretar a mensagem. Então, ele vai enumerando o seguinte: chegue a um acordo com o autor interpretando suas palavras-chave. Capte as proposições principais encontrando as frases mais importantes, aquelas coisas que eu falei. Entenda os argumentos do autor, encontrando-os ou compondo-os com base em conjuntos de frases. E determine quais problemas o autor conseguiu resolver e quais ele não conseguiu resolver. Neste caso, decida se o autor sabe que fracassou ao não resolvê-los. E aí tem um terceiro estágio da leitura analítica, que são regras para criticar o conteúdo. Se, num primeiro momento, como eu falei, nós tiramos as lentes da nossa cosmovisão, agora nós podemos recolocar as lentes da nossa cosmovisão. Então, a forma como nós entendemos o mundo, e sempre preocupados com a verdade, avaliar aquilo que o livro veicula. Estamos de acordo ou discordamos, né? Então, são regras para criticar o conteúdo. Vai dedicar, então, a julgar o valor de verdade da obra. Então, o valor de verdade é diferente do valor... Esqueci, os juízos de valor fugiu. De algo que pode ser um pouco mais subjetivo, enfim. Mas o valor de verdade da obra, né? Então, seguindo, ele vai trazer aí preceitos de etiqueta intelectual e critérios especiais para o exercício da crítica. Os preceitos de etiqueta intelectual vão servir para todo mundo, que vai ser o quê? Não critique até que tenha completado o delineamento e a interpretação do livro. Não diga que concorda, discorda ou que suspende o julgamento até que tenha dito entendi. Se você não entendeu por completo, você não tem que falar que você concorda, que você discorda ou que você suspende o julgamento. Para isso, você precisa primeiramente entender qual é o conteúdo, aquilo que está sendo veiculado, a ideia que está sendo trabalhada naquele livro. Outra regra: não discorde de maneira competitiva só para que você saia bem na fita, né? Ou só para que você pose para que você tenha uma pose de intelectual. Não apenas para isso, não apenas de maneira competitiva, sempre preocupado com a verdade. Se a verdade te diz que você estava errado na forma como você pensava, é preciso ter a atitude de humildade, né, intelectual e reconhecer o erro. Outra regra: demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha a fazer. Então, aqueles critérios especiais para o exercício da crítica, eles se inserem na sequência
dessa última regrinha que nós ouvimos aí. Vamos repetir. Demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha a fazer. Então, se você discordou, você vai precisar de critérios especiais para exercer sua crítica, né? Então, mostre onde o autor está desinformado. Então, sobretudo, se você discordou do autor, você tem que mostrar onde o autor está desinformado, você tem que demonstrar onde o autor está mal informado, ou seja, uma coisa é ele desconhece, na primeira, desinformado, ele desconhece uma informação que você possui. Mostre que o autor está mal informado, ou seja, a informação que ele possui, ela está desvirtuada, ela não está correta, ela não está certa, está errada de alguma maneira, está mal informado. Mostre onde o autor foi ilógico. E aí vocês vão ter que aproveitar bastante da disciplina de lógica, porque ela ajuda muito, mas isso é um outro ponto. E mostre onde a análise ou a explicação do autor está incompleta. Então você vai discordar por um desses motivos. Por quê? O autor ele desconhece algo que você conhece, ou porque uma informação que o autor possui ela está errada, ela está quebrada, ou porque o autor foi ilógico, então por isso que você não conseguiu entender, né? Ou ele está fazendo associações que não são passíveis de serem feitas. E porque está faltando coisa na análise do autor ou na explicação que ele dá. Então, por isso você discorda dele. Então, para criticar, você tem que ter um argumento, você tem que trazer essas questões aí de forma bem clara. Se você concorda com o autor, é porque você concorda também com os argumentos. Você considera que ele está informado, que as informações dele estão completas, sem erros, que ele foi lógico na exposição dele e que ele foi completo, que ele não faltou nada, que não deixou a desejar, né? Então, essa daí é a questão para nós considerarmos a respeito, então, da leitura analítica. E a leitura sintópica? A leitura sintópica é o capítulo 20 do livro. Está lá das páginas 313 a 338. Em termos da disciplina de metodologia da pesquisa, pensando que na nossa matriz curricular temos a disciplina de projeto de pesquisa depois, e é onde eu tenho preferido tratar esse assunto lá, nós vamos apenas pontuar. Eu recomendo para vocês a leitura do capítulo 20. O que é a leitura sintópica? É uma leitura comparativa. É a leitura própria exigida para que nós consigamos confeccionar uma monografia. Porque na monografia a gente vai escolher um tema, uma obra, então um autor, uma obra, um tema, uma questão específica dentro daquele autor, em geral, a gente vai delimitando assim, isso pode ser um pouco diferente, é claro. A gente delimita um assunto e a gente vai começar a ver as pessoas que falaram sobre aquele assunto nas suas perspectivas. Tem um barulho aí no fundo, carro passando ali na rua, nas suas perspectivas. E a gente vai começar a colocar esses autores para conversar. Essa que é a questão. Então, sobre um determinado assunto, alguém fala X, alguém fala Y, outro alguém fala Z. Alguns falam X junto com Z, outros falam X junto com Y, outros falam Y junto com Z. E você vai começar a colocar esses outros autores para conversar. Então, Ciclano, a respeito de tal assunto, defende a posição de que corrobora essa visão Beltrano, que argumenta. Em contrapartida, outra pessoa discorda desse assunto.
Então, a leitura sintópica é isso, é uma leitura comparativa e é uma leitura própria para a monografia, que vai estar envolvida aí também com o seu processo de escrita e de confeccionar depois um texto. E aí, assim, nós terminamos esses níveis de leitura que são trazidos aí por Adler e Van Doren. Não deixem de visitar o material que eu enviei para vocês já. De preferência, vão diretamente ao livro dos autores, que está disponível aí para vocês também, né? Mas, na impossibilidade de visitarem diretamente os autores, vejam pelo menos o texto explicativo, né, desse assunto, que são os níveis de leitura, segundo o método de Adler e Van Doren. Beleza? Então, até mais, até a próxima aula.